Então, boa noite a todos. Bem-vindos à sala 3 de Ciências Exatas e da Terra, da 10ª Contexto e Conceitos. Eu sou o professor João, sou um dos avaliadores e vou organizar o tempo e a ordem das apresentações. Cada apresentador tem de 10 a 12 minutos para apresentar, e depois mais de 3 a 5 minutos de audição, certo? Então, a primeira a apresentar é a Kathleen, certo? Na estudo da capacidade de absorção do corante alizarina utilizando biomassa, lã e in natura. Então, você pode... Está pronta? Posso colocar aqui para apresentar? Pode. Está aparecendo a minha tela? Está quase. Aí, está. Sim. Agora. Apareceu? Então, tá. Posso começar? Pode, então eu vou começar a contar. Tá bem. Então, boa noite. Meu trabalho é sobre o estudo da capacidade de absorção do corante alizarina utilizando a biomassa Lagenaria sp in natura. Então, o porongo, ele possui o nome científico de Lagenaria cicerária, ele pertence à família Cucurbitaceae, ele é um material permeável de baixa densidade, a porção interior do fruto, mesmo estando saturado, ele não afunda na água, e essa colheita é anual, sendo assim a matéria-prima natural é de fonte renovável e de ciclo rápido. O objetivo desse trabalho foi avaliar o uso da biomassa lagenária sp in natura em testes de absorção do corante alizarina em solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Então, os processos de adsorção. A adsorção, ela acontece na camada interfacial, de acordo com as interações, tanto na forma de caráter físico, como de caráter químico. Esse processo também consiste na retirada de moléculas do corante do estado fluido para a superfície material absorvente, sendo uma substância gasosa, líquida ou sólida. Um dos fatores que podem afetar na adsorção seriam o pH e a solubilidade do soluto, que vão interferir nas interações entre o adsorvente e o adsorbato. Nesse caso, o adsorvente seria a Lagenaria sp in natura e o adsorbato, o corante alizarina. Então, essa é a representação esquemática do processo de adsorção, tanto a física quanto a química. A física, a ligação é entre o adsorbato e a superfície do adsorvente, sendo uma interação fraca, e a química, as ligações são entre o adsorvente e o adsorbato. E o processo é irreversível. Então, os corantes derivados da alizarina geralmente possuem anéis benzênicos conjugados em suas estruturas, então são ligações insaturadas ou têm orbitais vazios, ou até pares de elétrons isolados. A alizarina, então, ela apresenta diferentes derivados, como, por exemplo, a violeta da alizarina, onde ela tem baixa seletividade, principalmente com os metais alcalinos terrosos, geralmente os metais cálcio e magnésio. O vermelho da alizarina S, ele pode ser usado como agente modificador de eletrodos. O verde da alizarina cianina, ele é um corante tóxico e ele também é utilizado em diversos segmentos industriais. E a alizarina, quando solubilizada em álcool, em solução 75%, ela é chamada de alizarol. Ela é utilizada por indústrias de laticínios para verificar a estabilidade térmica e acidez do leite. Quanto aos materiais e métodos, o preparo da biomassa, a biomassa ela foi fragmentada, e em seguida foi triturada no liquidificador, colocada em um becker, e em seguida em uma chapa de aquecimento em temperatura de 25 graus, durante 4 horas para ter o processo de limpeza. E após esse período de limpeza, a biomassa foi lavada com água corrente, depois com água destilada, colocada em uma forma de alumínio e mantida em uma estufa a 60 graus Celsius até uma secagem total. Geralmente essa secagem dura entre 24 horas. E após seca, ela foi novamente triturada e peneirada. Nos experimentos de adsorção. Então, foi medida a massa da biomassa lagenaria sp in natura
em 0,0200 gramas e foi transferida em 3 becquerels. Todo o trabalho foi realizado em triplicata. Então, foi preparada a solução do corante alizarina em um balão volumétrico e foi preenchido com água até atingir a linha de aferição. E a concentração do corante foi de 6 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Também foi medida a massa do corante alizarina em 0,0212 gramas e também foi adicionado 4,0404 gramas de hidróxido de sódio. E então foi ajustado o volume em um balão volumétrico de 1 litro. Para as realizações das diferentes soluções de trabalho foram preparadas concentrações: 5 ml de alizarina contendo o hidróxido de sódio, mais 15 ml de hidróxido de sódio separado, sendo uma concentração de 1,50 mol por litro. Outra solução preparada foi de 6 ml de alizarina e hidróxido de sódio, mais 14 ml de hidróxido de sódio, com concentração de 1,80 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Com 8 ml de alizarina e hidróxido de sódio, mais 12 ml de hidróxido de sódio, teve uma concentração de 2,40 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Com 10 ml de alizarina e hidróxido de sódio, mais 10 ml de hidróxido de sódio, teve concentração de 3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Com 13 ml de alizarina mais hidróxido de sódio, mais 7 ml de hidróxido de sódio, teve uma concentração de 3,90 vezes 10 a menos 5 mol por litro. 15 ml de alizarina e hidróxido de sódio, mais 5 ml de hidróxido de sódio foram preparados, tendo uma concentração de 4,50 vezes 10 a menos 5 mol por litro. 17 ml de alizarina e hidróxido de sódio, mais 3 ml de hidróxido de sódio, teve concentração de 5,10 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Penúltima solução preparada foi de 19 ml de alizarina e hidróxido de sódio, mais 1 ml de hidróxido de sódio, teve concentração de 5,70 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E, por último, a última solução, 20 ml de alizarina, contendo o hidróxido de sódio, teve uma concentração de 6 vezes 10 a menos 5 mol por litro, que é a concentração inicial do corante. Isso tudo para formar 20 ml. Os experimentos de absorção, os testes de remoção foram realizados em temperatura de 25 graus, foram retiradas alíquotas de 2 ml de solução contendo corante, na presença da biomassa de dentro dos becquerels a cada 5 minutos, para que fosse lida a absorvância da alizarina em 557 nanômetros, até completar 30 minutos. Os resultados e discussão. Então, a capacidade máxima de absorção ocorreu em 15 minutos para todos os testes, e o equilíbrio foi atingido aos 30 minutos de monitoramento. Teve alguns testes que foram realizados até 45 minutos para que fosse analisado qual tempo de equilíbrio seria atingido, se seria entre 30 ou 45 minutos, mas 30 minutos foi suficiente. Os dados indicaram boa capacidade absortiva, sendo para a concentração 1,50 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 75,40%, 1,80 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 53,50%, 2,40 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 43,60%, 3 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 40,48%, 3,90 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 34,92%. 4,50 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 38,18%. 5,10 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 38,24%. 5,70 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 41,37%. 6 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 33,12%. Perdão, 33,42%. O gráfico, ele representa a correlação entre a capacidade de absorção da alizarina em diferentes concentrações versus o tempo de absorção monitorado. Então, foi utilizado a concentração de 1,80 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Nesse gráfico é mostrado que a capacidade máxima de absorção foi de 53,50%. A biomassa laginária in natura, ela apresentou um pH de 8,2,
e o corante alizarina, mais o hidróxido de sódio, mais a biomassa, ela teve um pH de 11,7, então seria um pH básico. O pH inicial da solução de corante, ela é um parâmetro muito importante, porque ela tem a função de controlar o processo de absorção, principalmente a capacidade absortiva, podendo mudar a carga superficial do absorvente, o grau de ionização da molécula absorvente e também o grau de dissociação dos grupos funcionais locais ativos do absorvente. Em relação ao pH neutro, as isotermas de equilíbrio indicam que o meio básico ele vai favorecer a absorção do corante. Então, o aumento da concentração, ela contribuiu no aumento da capacidade de absorção. E a remoção acelerada do adsorbato e a obtenção de equilíbrio em um período muito curto de tempo, ela indica que os adsorventes são eficientes. Então, o processo de adsorção, ela se aplica a alguns fatores, como o estudo cinético, que vai determinar o tempo em que a adsorção atinge o equilíbrio, e também o estudo do equilíbrio, que vai possibilitar entender se o processo ele foi ou não favorável. Então, nessa figura, ela é representada por 3 becquerels, contendo a fórmula estrutural do corante alizarina. Também tem a parte interna da lagenária, indicando os poros, e a parte externa da lagenária. Na superfície, está localizada a biomassa. Então, as considerações finais do experimento. O objetivo foi alcançado, qual seria avaliar o uso da biomassa de lagenária SP in natura para a absorção do corante alizarina em solução hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. A concentração menor, 1,50 vezes 10 a menos 5 mol por litro, teve uma absorção de 75,40%, e na concentração maior, 6 vezes 10 a menos 5 mol por litro, a absorção máxima foi de 33,42%. Então, quanto aos meus agradecimentos, quero agradecer ao Laboratório de Corantes e Processos Pirolíticos, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná e ao Programa de Iniciação Científica da Fundação Araucária pela oportunidade de participar de um projeto científico. Agradeço imensamente a minha orientadora, professora doutora Jaqueline Nicolini, que me acompanhou com dedicação e sabedoria, com seu amplo conhecimento, esteve conduzindo, esclarecendo e sanando todas as minhas dúvidas para o alcance dos objetivos da pesquisa científica. Então, essas são as referências que foram utilizadas no trabalho. Obrigada. Muito bem. Faltam os aplausos, né, Ná? Não tem muito. Então, agora, eu vou deixar para a professora Letícia iniciar a arguição. Vocês querem que eu deixe aqui no trabalho? Pode deixar. Pode deixar. Se você preferir, pode deixar. Parabéns, Kathleen, pelo trabalho. Parabéns aos professores também, o Keller e a Jaqueline. É um trabalho bastante interessante do ponto de vista ambiental. Gostaria de perguntar, diferencia para mim melhor a absorção física e a absorção química que poderia ocorrer na sua pesquisa? Então, eu posso colocar lá para explicar melhor. Então, a absorção química e física, o meu processo foi a absorção química. Onde teve as ligações entre o adsorvente e o adsorbato para que eu conseguisse ter essa ligação, essa interação, para eu conseguir entender se a lagenária ela conseguiria absorver totalmente a alisação, o que obteve um resultado muito bom. Então, não teve um processo irreversível em relação a isso, tanto que a maioria dos gráficos ele teve praticamente, digamos, eles tiveram uma semelhança muito grande em relação aos números, tanto que foram muito perto um do outro. Então, a absorção química, ela favoreceu muito no meu processo de trabalho. Que mais? Você estudou possibilidade de reuso dessa biomassa depois que você absorveu? Qual seria o destino dela? Então, logo depois que eu fiz os experimentos, ela foi
descartada. Como ela não agride o meio ambiente, como ela é uma matéria-prima, ela é de fonte renovável. Ela tem um ciclo rápido, então ela não vai agredir o meio ambiente. Então ela foi descartada, como ela teve todo o processo in natura ali de ser preparada com água destilada, ela teve o processo de limpeza na chapa, então ela não vai agredir o meio ambiente quando ela foi descartada. Assim, você absorveu e depois você fez o processo para retirar a lisarina. Isso mesmo. Você também sabe se existe a possibilidade de absorver novamente com essa mesma biomassa ou isso não foi possível? Ela é de uso único. Pode repetir a pergunta? Só para... Após que você, em vez de descartar, se você reutilizasse para absorver ela novamente, ela funcionaria ou ela já é de uso único? Ela seria de uso único, porque com o passar do tempo, ela vai caindo a absorção, que foi no caso ali, nos 30 minutos, ela já foi caindo, que foi o caso Sim. No último processo, né, na concentração ali de 6 vezes 10 menos 5, ela já teve um processo muito baixo, já caiu ali nos 30% de remoção, então ela já não tem ela não teria um processo de remoção tão alto como foi nos primeiros 5 minutos. Tá bom, parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Kathleen. Parabéns, professor Keller e professora Jaqueline. Achei um trabalho bastante interessante. Eu tenho uma pergunta também. Desculpa, professor. Eu não coloquei. Não, pode tirar, não vou usar o slide. São duas, eu vou fazer duas de uma vez, daí você pode responder. A primeira é porque é importante ter o controle da temperatura no experimento. E a segunda foi que você citou algumas características das moléculas corantes, né? Eu gostaria que você explicasse, se você conseguiu, o que acontece fisicamente com essas características, né, orbitais, livres, para que a substância seja um corante. Não sei se conseguiu entender. Sim. Então, eu preparei, né, os 25 graus para a Lagenaria in natura. Para outros experimentos, utilizando a biomassa neutralizada, a biomassa ácida, foram utilizadas outras temperaturas, porque a gente tinha que trabalhar como é que ela iria absorver em diversas temperaturas, mas como a lagenária, ela foi mais eficiente a 25 graus, eu não testei em outras temperaturas. 25 graus ela mostrou já eficiente, então não precisou trabalhar com temperaturas mais altas, e sim só com a temperatura ambiente. Não sei se ficou claro a minha resposta. Mas eu posso fazer esse tipo de experimento com a temperatura variando ou eu preciso controlar a temperatura? Controlar. Medindo o tempo todo. Porque ela pode alterar na hora que ela for absorver. Se eu colocar uma temperatura muito alta, ela vai ter um outro resultado. Pode ser que seja um resultado baixo. E sobre a segunda pergunta, sobre as características, quando eu falei sobre diversos corantes da lisarina, seria isso nessa pergunta? Isso diz que as moléculas corantes, elas têm algumas características da molécula, né? Sim, são as ligações insaturadas, orbitais. Isso. O que acontece fisicamente para elas serem corantes? Você sabe? Por que precisa ter isso? Ou como que isso tem a ver com o corante? Pior que eu não vou conseguir te responder essa pergunta, professor. Peço desculpas. Não, tudo bem. Muito bem, parabéns. Então, acabamos o tempo. Boa apresentação. Vamos passar, então, para a segunda. O segundo trabalho chama-se Estudo da Presença de Antocianinas Totais em Folhas de Erva Mate. Elenita, isso? Isso. Então, quando você estiver pronto, você me avisa que eu inicio a marcação do tempo. Tá bom. Pode confirmar para mim se está aparecendo a minha tela, por favor?
Sim, tá Sim. aparecendo. Deixa eu só tirar porque ela tá no PDF. Posso começar? Pode. Então, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Lenita Fabiana Lima da Silva. Vou apresentar meu trabalho intitulado Estudo da Presença de Antocianinas Totais em Folhas de Erva Mate, tendo como orientação a professora Jaqueline Nicolini. O meu trabalho ele é composto por introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussão, considerações finais, perspectivas, agradecimentos e referências. A erva mate, ela passa por alguns processos industriais. Esses processos, eles seguem a colheita das folhas verdes, o processo de sapecada, o processo de secagem, a moagem e o envelhecimento. Depois do material processado e peneirado, a erva mate ela é embalada e assim ela é comercializada. A Ilex paraguariensis, ou erva mate, como ela é popularmente conhecida, ela pertence à família da Foliaceae. Ela é muito comercializada na América do Sul, ela tem, então, um alto valor econômico, por ser uma planta nativa da região, ela é cultivada naturalmente. A erva mate, então, ela é consumida na forma de chá, na forma de chimarrão e tererê. Ela pertence a um grupo de flavonoides. Geralmente são encontrados em frutas e vegetais de coloração principalmente vermelha e roxa. Destaca-se o mirtilo, a amora e também a groselha. Os flavonoides têm uma grande importância, não só para o organismo humano, mas também para a própria planta, onde ela confere proteção contra a radiação ultravioleta em angiospermas. Ela também atua na sinalização entre plantas e organismos. As antocianinas, elas são um grupo de pigmentos. Elas são responsáveis, então, pela coloração de folhas, frutos e também das flores. A erva mate, ela possui inúmeras aplicações. Dentre elas está o extrato das folhas. Ele é utilizado na preparação de refrigerantes, sucos, cervejas e também vinho. É utilizado também como conservante por meio da utilização do pigmento clorofila e do óleo essencial, em alimentos, sorvetes, balas, bombons, caramelos, chicletes e gomas. As folhas, elas são utilizadas como matéria-prima constituintes de antioxidantes, cosméticos e também dos medicamentos. Tendo visto, então, todo esse contexto, esse trabalho teve como objetivo analisar o teor das antocianinas totais presentes nas folhas das erva mate, utilizando, então, como solvente extrator o metanol ácido-clorídrico a 1%. Também foi testado o comportamento do extrato em meio ácido e em meio básico, e foram verificados alguns parâmetros de qualidade, como a umidade e cinzas. Primeiramente, foi realizada a coleta, foram coletadas folhas de erva mate cultivadas no município de Palmas, na região sudeste do Paraná. Essas folhas, elas foram coletadas de plantas com altura entre 1 e 2 metros, entre os meses de fevereiro e março de 2020, coletados ramos de folhas sadias e de tamanhos alternados. Depois seguiu algumas metodologias padrões, como para a umidade, a realizada perda por dessecação, foi seguindo, então, a metodologia do Instituto Adolfo Lutz. Para as cinzas, foi realizado o resíduo por incineração, seguindo também a literatura do Instituto Adolfo Lutz. Posteriormente, foi preparado, então, o extrato, seguindo a metodologia de Sandre, que é na preparação do extrato que vai obter, então, o teor das antocianinas e dos parâmetros, como cinza e umidade. Após, então, o extrato obtido, foi testado o comportamento em pH ácido e em pH básico, seguindo as literaturas de Bourdignon e Guimarães.
Realizado, então, primeiramente, a umidade, a perda por dessecação, utilizando-se alguns materiais, como estufa, balança analítica, dessecador com sílica em gel, cápsula de porcelana, pinça e espátula. Pesou-se aproximadamente 8 gramas de amostra em triplicata, mantendo em estufa de aquecimento a 105 graus Celsius por 3 horas. Esse processo de aquecimento e resfriamento foi repetido até obter a massa constante. Realizado, então, as cinzas, ou resíduo por incineração, então, foram utilizados materiais como cápsula de porcelana, mufla analógica, dessecador com sílica em gel, balança analítica, espátula e pinça. Pesado, então, aproximadamente 3 gramas de amostra em triplicata, em cadinho de porcelana, previamente aquecido em mufla a 550 graus Celsius. Esse processo, então, a amostra foi resfriada em dessecador a temperatura ambiente e a massa ela foi determinada. Para a obtenção, então, da solução extratora, utilizou-se 1 ml de ácido clorídrico, esse volume ele foi ajustado para um balão volumétrico de 50 ml com auxílio de metanol, obtendo assim, então, a solução metanol ácido clorídrico a 1%. Foi realizada a preparação do extrato conforme a metodologia de Sandre. As folhas elas foram reduzidas a um diâmetro de 0,5 centímetros. Essas folhas elas foram limpas e misturadas de forma aleatória. Pesada, então, aproximadamente 0,1 gramas em triplicata. Essas folhas elas foram maceradas e inseridas em tubos de ensaio. Esses tubos eles foram bem selados para que houvesse uma menor perca da amostra por volatilização. Foi adicionado 5 ml da solução de metanol clorídrico a 1% em cada tubo e mantido em aquecimento banho-maria a 80 graus Celsius por 40 minutos, como mostra a figura 1. Então, após esse aquecimento, a amostra foi resfriada até a temperatura ambiente e a amostra foi filtrada, representado pela figura 2. De um total de 5 ml, foram obtidos volumes entre 4 e 5 ml. Esses volumes eles foram transferidos para novos tubos de ensaio, e esse volume ele foi ajustado para 10 ml com a solução metanol ácido clorídrico a 1%. Para obter o teor de antocianinas, o extrato ele foi submetido a uma leitura em 528 nanômetros por espectrofotometria. Após a extração das antocianinas, utilizando o metanol ácido clorídrico a 1%, o cálculo do teor de antocianinas ele foi realizado a partir da equação 1. Esse valor foi obtido em porcentagem em relação à cianidina 3-glicosídica, sendo, então, a absorbância, F de fator de diluição, 772 é a absorbância específica da cianidina 3-glicosídica e a massa. Para investigar o comportamento do extrato da erva mate em pH ácido e em pH básico, foram adaptados os métodos descritos por Bourdignon e Guimarães. Foi testado o comportamento em pH ácido, foi utilizado 50 ml de uma solução de ácido clorídrico, mais 1 ml do extrato de erva mate diluído. Para testar o comportamento do extrato em pH básico, foi utilizado 50 ml da solução de hidróxido de sódio, mais 1 ml do extrato de erva mate diluído. Os resultados, então, obtidos para a umidade foi um valor de 61,8%. Segundo os estudos de Henrique, baixos teores de umidade inativam enzimas, evitando, assim, a degradação e o escurecimento do produto. Para a amostra de erva macerada, os valores de umidade foram acima de 61%. Os estudos de Henrique, ele especifica uma porcentagem de até 12%, então foi bem acima. A tabela 2, ela sugere que quando há esses valores de umidade elevados, pode ocorrer crescimento microbiano, causando a deterioração do produto, alterando a cor, o sabor, e também pode ocorrer a perda de constituintes químicos. Para as cinzas, então, foi determinado uma porcentagem de 4,89%. A matéria seca obtida a partir do teor de cinzas, ele permite determinar a quantidade de minerais presentes na amostra, podendo verificar possíveis adulterações dos compostos inorgânicos, como a presença de sujeiras e areias. Então, analisando a tabela 3, observou valores similares às literaturas de Esmelindro e Henrique, que esses valores eles variam entre 3,5% a 6,3%. Foi determinado, então, um teor de antocianinas de 3,05%. Os resultados obtidos nesse estudo demonstrou, então, uma porcentagem de 3,05% no teor das antocianinas presentes em folhas de erva mate. Vale ressaltar que esse valor ele é pequeno
Ele é pequeno em comparação com flores e frutos, que têm uma maior concentração de antocianinas, principalmente de coloração vermelha e roxa. Sendo as folhas, então, elas contêm uma maior concentração de clorofila. De acordo com os estudos de Sandre, que estudou as folhas da goiabeira, nas folhas da goiabeira apresentaram teores de antocianinas próximos a 3%. Já os estudos de Fernandes, que ele fez estudos sobre os frutos da erva mate, ele obteve um teor de 100,98 miligramas por grama. Esse valor ele foi encontrado no extrato do etanol ácido clorídrico a 0, do extrato etanol ácido clorídrico a 0,1%. Então, em pH ácido, o comportamento do extrato se apresentou incolor, como demonstra a figura 3. O comportamento testado em pH básico, ele apresentou uma coloração amarela, também especificado ali na figura 3. Baixa concentração de antocianinas presentes na erva mate justifica as colorações obtidas, estando de acordo com a literatura de Guimarães. Como eu falei, então, já esperava-se que tivesse uma pequena porcentagem no teor das antocianinas, devido a ter uma maior concentração de clorofila, sendo nas flores e nos frutos a maior concentração, principalmente aqueles de coloração vermelha e roxa. As considerações finais, então, os flavonoides e as antocianinas, elas têm essas propriedades bioativas, com os efeitos antioxidantes. Os resultados experimentais obtidos, eles indicam, então, um teor de antocianinas presentes nas folhas da erva mate. O teor de cinzas, ele está dentro do especificado pela literatura. A umidade teve uma alta porcentagem, então, que sugere uma possibilidade de crescimento microbiano. O método utilizado, ele se demonstrou eficiente na extração de antocianinas presentes nas folhas de erva mate. Perspectivas, então, análises futuras, elas podem ser realizadas verificando a atividade antioxidante da erva mate, por diferentes métodos. Meus agradecimentos, então, ao Laboratório de Corantes e Processos Pirolíticos LACOP, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, à professora doutora Jaqueline Nicolini, pela orientação prestada ao trabalho de conclusão de curso, aos técnicos do laboratório, pelo acompanhamento prestado, Claudemir, ao André e a Simone, aos meus pais, Farid e Nelly, aos meus filhos Wesley, Matheus, Enzo e Kessler, e também às minhas colegas de turma, Lana, Cassiana e Veridiana, as referências utilizadas para a pesquisa, e o meu muito obrigada. Muito bem, Helenita. Vamos então partir para a arguição, começando com a professora Letícia, para manter o protocolo. Parabéns, Helenita, tanto para você quanto para a professora Jaqueline. Percebe-se que você fez várias análises, assim. Algumas perguntas, algumas pode ser que você nem passou pela cabeça fazer. Você trabalhou com metanol, eu vi algumas pesquisas com etanol. Vocês delimitaram qual que seria melhor? Ou foi a disponibilidade do reagente? A gente tinha o metanol, né, em pequena quantidade, mas a gente tinha. A literatura, ela especificava que o metanol teria uma melhor absorção, e como a gente seguiu a literatura de Sandra, então ele especificava na literatura que metanol seria o nosso solvente extrator, que teria essa melhor absorção. Essa melhor... que daria esse teor de antocianinas. Porque, de repente, eu deixo como sugestão, tanto para você quanto para outra, a Kathleen, né, que estava apresentando anterior, tem estudos de quimiometria que envolve justamente para determinar a melhor concentração, melhor solvente de delineamento de misturas. Não sei se vocês já ouviram falar, ou se a professora Jaqueline já ouviu falar. Outra pergunta é em relação à porcentagem de umidade. Vocês fizeram em relação à matéria fresca ou matéria seca? Foi feito da matéria fresca. Eu citei os estudos de Henrique. Ele fez da matéria seca. Então, isso poderia ser de grande diferença, justamente pelo crescimento microbiano sem amostras armazenadas. Nos estudos dele, seria essa porcentagem de até 12%, porque aumentaria o tempo de prateleira. Aí, como eu utilizei a planta in natura, então a gente fez essa umidade também, que deu bem acima. Mas foi da matéria... Não, mas de repente só deixar como observação, se você for apresentar novamente esse trabalho, de que vocês fizeram
amostras totalmente distintas. Isso. Pode ter que influencia, claro. Acho que era... vocês já testaram o extrato antioxidante? Fiquei bastante interessada, que eu mexo com antioxidantes em biodiesel. Daí eu queria saber se vocês já testaram esse extrato em alguma amostra com potencial antioxidante. Foi até a sugestão para análises futuras, né, de testar esse antioxidante. Eu já testei alguns, mas acho que a folha de erva mate eu nunca testei. Bastante interessante. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Helenita. Vou fazer, então, 2 perguntinhas. Eu vou fazer as 2 juntas, como eu fiz para a Kathleen. Tá bom. Você consegue explicar por que a alteração de cor nas soluções? Então, você tinha lá a solução neutra, né, que era a primeira, a A, depois uma B e uma C, né, e muda a coloração, né, isso indicou a presença de antocianina. Então, a primeira se você consegue explicar por que isso ocorre molecularmente. E a segunda é se há uma relação entre essa capacidade, né, indicadora de mudar de cor e a capacidade oxidante. Ou seja, se a substância é um indicador, automaticamente ela tem chance de ser uma substância antioxidante. Compreendeu? Você pode repetir, por favor, a primeira pergunta? Você sabe explicar molecularmente por que a substância antocianina muda de cor nessas soluções? A primeira é porque ela quebra o ácido flavulínico, e a amarela eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas é uma transformação química, ou não? Sim. A substância que está no A, no B e no C, elas são 3 substâncias diferentes. Ou é a mesma substância? As 3, elas são o extrato da erva mate. Aí no tubo B foi adicionado, então, o meio ácido, né, que foi adicionado o ácido clorídrico. Aí no tubo C foi adicionado, então, o hidróxido de sódio, para obter essas colorações. Sim, daí ocorreu uma reação química ou não? Sim, ocorreu uma reação química que foi seguida a literatura que justifica que Guimarães obteve essas mesmas colorações nos estudos dele. Certo. E existe normalmente, né, a gente chama essas substâncias que mudam de meio. Essa propriedade indicadora tem relação com a propriedade oxidante? Então, esses indicadores são antioxidantes ou a relação entre essas propriedades? Sim, eles têm essas propriedades bioativas com esses efeitos antioxidantes. Foi o que a gente percebeu nessa porcentagem, mesmo que pequena, no teor das antocianinas. Então, era isso, de minha parte também. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada. Vamos, então, para o próximo. O próximo trabalho é intitulado Jogo Educacional Não Digital, Baralho das Variáveis. Vai ser apresentado por Letícia Mariano de Oliveira, é isso? Isso. Então, quando estiver pronta, pode me avisar que eu marco o tempo. Tá aparecendo a minha tela? Para mim, não. Não. Agora foi? Agora está aparecendo. Sim. Então, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Letícia. Eu sou acadêmica do 6º período do curso de Sistemas de Informação. Faço parte do projeto de extensão Girls Powering Program. Também fazem parte do projeto as alunas Jaqueline, Caroline e Tássila, e as professoras Andréia Marini, Lilian Araújo e a professora Heloísa Iaco. Hoje eu vou apresentar sobre o trabalho Baralho das Variáveis, um jogo não digital aplicado ao ensino de computação. Então, qual que é o objetivo do baralho? É apresentar e estimular o desenvolvimento do pensamento computacional
por meio de atividades desplugadas para o ensino de variáveis e tipos de dados da computação sem o uso do computador. Então, o baralho ele é uma atividade desplugada, sem o uso do computador, e o objetivo dele é que o aluno compreenda 4 tipos de dados da computação, deixando bem claro que existem vários tipos, mas de todos os tipos foram escolhidos 4 para compor o baralho. A organização do baralho. Foram usadas como referências linguagens de programação amplamente conhecidas, como a linguagem C e a linguagem Java. Entre essas duas, foram separados alguns tipos de dados e foram escolhidos 4, dentre eles os tipos de dados char, int, double e string. O baralho ele é composto por 52 cartas, mas para jogar os jogos que eu vou mostrar mais para frente, são utilizados 2 baralhos, totalizando 104 cartas. Então, as cartas do baralho. Cada carta possui um naipe que representa um tipo de dado, e ainda um exemplo de variável que pode ser associada a esse tipo de dado. Além disso, cada carta possui em seu centro uma letra. Então, aqui nas cartas, esse aqui seria o valor de cada carta. Aqui embaixo seria o naipe. Aqui embaixo tem um exemplo associado ao naipe, que o naipe é um tipo de dado. Então, aqui seria um exemplo de string. Essa letra no centro da carta, combinada com as letras de outras cartas, elas podem formar palavras. Aqui são os versos dos baralhos. Como são utilizados 2, cada baralho tem um verso diferente. O primeiro, ele é do projeto Gales Powering Program, e o segundo é o logo do curso de Sistemas de Informação. Opções de jogos. Então, eu vou explicar 2 opções diferentes. A primeira é a nomenclatura computacional, que é similar ao jogo de quebra-cabeça. Como cada carta no seu centro ela possui uma letra, que combinada com a letra de outras cartas, elas formam palavras, o jogo ele pode formar até 8 palavras. Pode ser jogado de 1 a 2 jogadores. Cada jogador vai receber 9 cartas para iniciar o jogo. Aí ele vai comprando do baralho cada vez uma carta e vai verificando se ele conseguiu formar alguma palavra. Se ele formou, ele vai baixar as palavras na mesa para o outro jogador poder visualizar. O primeiro jogador a formar as 8 palavras é o vencedor. O jogo trinca de dados é similar ao jogo de trinca. Para iniciar o jogo, também são dadas 9 cartas para cada jogador. Podem jogar de 2 a 8 jogadores. São dadas 9 cartas para cada jogador. Aí o primeiro jogador pode comprar, cada jogador pode ter várias ações durante o jogo. Ele pode comprar uma carta do baralho, comprar uma carta do lixo, mas isso eu vou explicar mais para frente um pouco. Aqui são exemplos de palavras que podem ser formadas no jogo nomenclatura computacional. São palavras bem conhecidas da computação. Aqui tem 4 exemplos, que seria byte, while, lógica e else. Elas são ligadas diretamente com a programação, com os algoritmos. Então, aqui são exemplos de trinca de dados. Existem 2 formas de formar uma trinca. Então, aqui seria, para formar uma trinca, primeiramente, ela tem que ser do mesmo valor, mas de naipes diferentes. Como exemplo aqui, um as char, um as double e um as int. Ou então ela é do mesmo naipe, mas com um valor em ordem crescente, como mostra esse outro exemplo. Um 4 char, um 5 char e um 6 char. Ou então um as double, um 2 double, um 3 double. Ele tem que seguir em ordem crescente. Como eu falei anteriormente, existem várias ações durante o jogo. Então, uma dessas ações é comprar uma carta. O jogador ele pode comprar uma carta ou do monte ou do lixo. Se ele for comprar uma carta do lixo, por mais que tenha várias cartas embaixo, ele pode comprar somente a carta que está em cima. Baixar um jogo. Baixar um jogo seria quando o jogador ele monta uma trinca, ele tem que baixar essa trinca para que os outros jogadores possam visualizar e ver se ele não fez uma trinca furada ou se ele não bateu furado. Bater. O jogador bate quando ele tiver baixado todos os seus 3 jogos, as suas 3 trincas, e não tiver mais nenhuma carta na mão.
Considerações finais. O baralho das variáveis visa incentivar e apoiar meninas da educação básica das escolas públicas de Palmas, no Paraná, e do curso de Sistemas de Informação do IFPR Campus Palmas, buscando despertar o interesse das alunas para seguirem seus estudos na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O maior motivo que eu tive para desenvolver o baralho foi que durante a execução do projeto Girls Power Program, na escola Dom Carlos, aqui de Palmas, Paraná, as alunas, elas queriam que tivesse mais atividades coletivas, atividades em grupo. E essa é uma atividade em grupo que ensina conceitos básicos de computação, antes mesmo delas mexerem no computador, terem o contato. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Andréia Marini, a professora Lilian Araújo e a professora Heloísa pelo apoio, pelo incentivo. Queria agradecer também ao IFPR pela oportunidade de estar apresentando o trabalho e ao nosso novo parceiro, que é a Fundação Araucária, que vai nos apoiar para a continuidade do projeto. Essas são as minhas referências. E esses são os contatos do projeto, tanto o e-mail como o Instagram, caso haja alguma dúvida. Seria isso. Muito bem, parabéns. Então, iniciando a arguição com a professora Letícia. Oi, outra Letícia. Oi. Parabéns pelo trabalho. Acho bastante interessante também trazer temáticas das exatas nos colégios, esse ensino médio. Alguns questionamentos, na verdade, você abordou no final, qual seria o seu público-alvo. Eu só penso que com várias palavras em inglês, vocês acham que seria mais interessante manter em inglês, a fim de que, quando eles seguissem essas áreas, eles já se familiarizassem com a língua? Ou isso poderia ser Vocês pensam em traduzir ou não? Desculpa, foi a minha gata. Na verdade, existem várias linguagens, né? Ainda mais para quem está iniciando. Existe o Portugal, ele é bem similar ao português. É uma das linguagens que a gente aborda no projeto. Também, já que vocês são do sistema da informação, porque, na verdade, vocês fizeram baralho para aplicar nas escolas, mas vocês pensaram em criar um software, criar um aplicativo online para o jogo? A nova geração seria atrativo ou não? Na verdade, é o seguinte, quando eu iniciei no curso superior de Sistemas de Informação, eu já tinha o curso técnico em informática, então eu já tinha algum conhecimento na área. Mas tanto as minhas colegas como os colegas também, eles tinham muita dificuldade no início de compreender, ainda mais no início da programação, de fazer os algoritmos. Então, o baralho ele seria para auxiliar antes mesmo do aluno mexer no computador. Para ele conseguir mexer no computador, ele tem que ter alguns conceitos antes, né? Tá, muito legal. Obrigada. Obrigado, Letícia. Eu vou fazer 2 perguntas também. A primeira é se vocês pensaram em testar eu não sei se vocês estudam dessa forma nos jogos em sistemas, mas na área de ensino, que é a minha área, a gente tem algumas variáveis que a gente tenta, algumas características, na verdade, que a gente tenta ver, por exemplo, ludicidade, dificuldade, e existem alguns protocolos que nós fazemos essas análises com os alunos, e também uma avaliação da aprendizagem mesmo, né, se eles realmente aprenderam o que seriam as variáveis e aquelas outras palavras. Eu gostaria de saber se vocês fizeram algum tipo de análise nesse formato, ou se vocês têm interesse em fazer. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu gostaria, na verdade, que você desse mais uma opinião, de qual a importância de a gente ter contato com isso, né, com esses conceitos, antes de trabalhar com a computação, porque eu já fiz sistemas de informação também, né, então eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
Tá, então, primeiramente, poderia repetir a primeira pergunta que eu acabei me perdendo? Se vocês já testaram, se vocês conhecem as teorias dos jogos, se ela é usada nesses jogos de ciências da computação, né? Porque eu acredito que são universais, mas às vezes não, né? Por exemplo, são as variáveis ludicidade, dificuldade, são variáveis como aquelas de software, né? Usabilidade, enfim. Nós temos isso para jogos também. Se vocês fizeram esse tipo de análise, e se vocês fizeram ou têm interesse em fazer alguma análise da aprendizagem dos conceitos. Então, não foi feito análise, assim, com as meninas do projeto, porque ele não tá sendo executado nas escolas, por conta da pandemia, né? Mas para o IFTEC eu tive que fazer um vídeo, e nesse vídeo eu tive a participação do meu pai. Ele nunca teve contato com programação, com algoritmos, nada. E ele conseguiu aprender, ele jogou comigo, até no vídeo quem conseguiu ganhar foi ele. Uhum. E se você considera importante ter um contato inicial não pulgado para aprender alguns conceitos de computação, ou se você acredita que indo direto para o computador e para as linguagens é mais eficiente? Eu acredito que tem que ter um conceito anterior ali, porque para você ir para programação em si, você precisa de conceitos, você precisa ter uma lógica, porque não é só você pegar e programar, você tem que ter uma lógica, você tem que saber o que você está fazendo, tem que saber quais são os passos que você deve seguir. Uhum, muito bem. Obrigado, Letícia. Você que vai apresentar o outro também, né? Isso. Tá. Então, no script era para ter um intervalo, mas acho que se ninguém se opor, a gente pode fazer a quarta apresentação, que é a última, e encerrar. O que vocês acham? Pode ser, Lê? Pode ser. Tá. Então, vou anunciar o quarto e último trabalho da mesa. É o trabalho podcast, Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia, que também vai ser apresentado, então, pela Letícia Mariano de Oliveira. Junto comigo também vai apresentar a aluna Jaqueline. E a aluna Jaqueline Gabriele Dias. Isso. Então, tá. Quando estiverem prontos, só me avisar. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Eu não estou conseguindo ouvir a Jaqueline. Ainda não. Eu consigo ver você na câmera só. Ainda não. Acho que se você quiser tentar sair e entrar, né? Dizem que se a gente desliga e liga, funciona. A gente espera, não tem problema. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Sim. Que bom. Então, boa noite a todos. Meu nome é Jaqueline, eu curso o primeiro período de Sistemas de Informação do campus IFPR Palmas, e minha colega Letícia também está presente. Juntas apresentaremos o trabalho podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia, que relata a criação de um podcast direcionado aos alunos da educação básica da região de Palmas, Paraná, e também às alunas que ingressam no curso de Sistemas de Informação do campus IFPR Palmas. Também fazem parte do projeto as alunas Tássila e Caroline, e as professoras Andréia Marini, Heloísa Iaco e Lilian Araújo. Pode passar. Então, o podcast e o projeto Girls Poem Project.
Então, quais são as atividades realizadas por eles e o que tem em comum? O projeto GPP ele é executado nas escolas de Palmas, Paraná, e o podcast ele veio para auxiliar, somando, né, com o projeto, com a execução do projeto, transmitindo conhecimento para os alunos que nesse momento não podemos estar todos presentes, né? E como o podcast ele é curto, então ele permite adquirir conhecimento de uma forma mais rápida, mais rápida. O projeto GPP busca atrair meninas e mulheres para as carreiras STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E o podcast é uma ação que será executada pelo projeto. Apresenta a biografia de mulheres que realizam importantes contribuições para as áreas de STEM. Pode passar. Como atrair a atenção das meninas para as áreas de STEM? Nas rodas de conversas realizadas, muitas meninas elas afirmam que não têm muitas referências nas áreas de ciência e tecnologia. Então, uma das primeiras ações realizadas pelo projeto é mostrar a elas essas referências femininas, através de oficinas nas escolas, com rodas de conversa e usando plataformas digitais familiares às alunas, como smartphones, por exemplo. Pode passar. Qual o público-alvo do podcast? Ele é direcionado às alunas da educação básica e acadêmicas do curso de Sistemas de Informação. Entretanto, serão disponibilizados para toda a comunidade e todas as pessoas que se sentem interessadas. Após a conclusão da primeira temporada, com um total de 5 episódios, a previsão de lançamento do podcast para a comunidade é na data de hoje. Pode passar. O que é um podcast? Podcast é um arquivo de áudio ou vídeo publicado na internet com vários formatos, como MP3, que pode ser facilmente divulgado pela internet ou salvo em computadores, celulares, tablets, sem que ocupe muito espaço, ou MP4, que faz a combinação de áudio e vídeo, o que torna possível ser reproduzido em diversos equipamentos. A internet traz possibilidade de comunicação e novas alternativas para ações de ensino e aprendizagem, como o uso do podcast. Pode passar. Então, as vantagens do podcast. O acesso pode ser realizado em qualquer lugar, usar plataformas digitais acessíveis, como ele pode ser acessado pelo computador, pelo notebook, pelo celular, tablet. O acesso à informação para aqueles que têm pouco tempo para leitura e estudos. Como a Jaqueline havia falado anteriormente, tem pessoas que não têm muito tempo para ir procurar informação. Então, como o podcast ele tem duração de 4 a 5 minutos, ele leva a informação para pessoas interessadas em um curto tempo. Ele atinge um maior número de pessoas em um menor intervalo de tempo. Nas escolas, a gente tem um número X de alunos participando das reuniões. E com o podcast, não. A informação pode chegar a várias pessoas em um intervalo curto de tempo. E não só para as meninas, mas para todo mundo que tem interesse por essa área. Metodologia. O processo de criação do podcast. Então, foram feitas pesquisas sobre as personagens. Essas personagens, elas foram escolhidas pelas alunas do projeto. Foram definidos os episódios e as temporadas, as ferramentas utilizadas e o formato de divulgação. Então, o processo de criação do podcast. Foram feitas pesquisas, gravação, narração e a revisão do áudio produzido. Foi usado o gravador do smartphone com o sistema Android. Foi utilizado o software Audacity para a revisão do áudio, para a edição do áudio, a publicação e divulgação de episódios por temporadas através de redes sociais pelo Instagram do Projeto GPP e a divulgação no Anchor para publicar o podcast. Então, aqui é a tela do Anchor. Então, aqui tem uma faixa onde vai o áudio. Esse áudio ele pode ser editado de várias formas. Pode colocar uma vinheta de início, uma vinheta de fim, uma vinheta, um fundo na voz da menina que está falando. Então, por ele ser de fácil utilização e ser uma ferramenta gratuita, ele foi escolhido para a edição de áudio do podcast.
aqui seria a conta do projeto no Anchor. Então, aqui está a logo do projeto, aqui o nome do podcast, que é Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia, uma breve descrição do que o podcast vai relatar. E para visualizar os episódios, basta vir aqui na aba Episódios, aí vai aparecer os episódios pela data, e também aqui aparece o tempo de duração de cada episódio. As próximas temporadas. O projeto do podcast irá disponibilizar outras temporadas, como rodas de conversa com mulheres que estão atuando no momento em atividades relacionadas à tecnologia, para serem entrevistadas e relatando desafios e histórias de sucesso. Então, a maior dificuldade relatada mesmo pelas meninas é porque elas não tinham referência nas áreas da tecnologia e da ciência. Então, nós não queremos trazer só relatos de mulheres que já fizeram algo pela história, mas de mulheres que estão fazendo, de mulheres que estão atuando no momento, que trabalham na área, que têm histórias, que têm desafios para relatar para elas, mostrando assim que elas têm referência feminina nessas áreas. Considerações finais. O podcast tem o intuito de apresentar as mulheres que fazem parte da história e contribuírem de alguma forma com a ciência e tecnologia, para o maior número de pessoas possíveis, com a intenção de despertar o interesse não só das meninas, mas da comunidade em geral, para as áreas das ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o podcast ele apresenta belas histórias de mulheres inspiradoras que contribuíram de alguma forma com a ciência, e a partir dele é possível a divulgação dos trabalhos realizados por elas, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo muito atrativa. Pode passar. Então, os agradecimentos. Eu queria agradecer, primeiramente, a professora Andréia Marini, a professora Lilian Araújo e a professora Luísa, por todo o apoio, por todas as explicações, ajudas no trabalho. Queria agradecer ao IFPR pela oportunidade de estar apresentando o trabalho e a Fundação Araucária, que vai nos ajudar a dar continuidade ao projeto. Então, como falado anteriormente, o lançamento do primeiro episódio do podcast foi hoje. Então, aqui está a tela, onde mostra o podcast, a cientista, a mulher da ciência ou da tecnologia, que está sendo relatada no episódio, e um trechinho aqui contando sobre o que o episódio vai relatar. Os episódios eles vão ser exibidos de 15 em 15 dias, e a gente queria reproduzir um deles, o primeiro, para vocês poderem ouvir. Mas foram feitos vários testes e o áudio ele fica ou muito baixo ou ele fica com muitos ruídos. Aqui estão as referências e aqui os contatos do projeto, tanto o e-mail como o Instagram. E aqui tem o link que vai direto para o primeiro episódio. Se a Jaqueline puder colocar no chat, ali no canto, caso alguém queira acessar. Seria isso. Muito bem, parabéns, meninas. Então, Letícia, a arguição começa. Calma aí que tá travando. A moment. Gostaria de parabenizar tanto você, a Jaqueline, a professora... Ai, perdi o nome, peraí. A Lilian, sobre o projeto, e achei bastante interessante. Vocês disseram quanto que é a duração do podcast, ou eu perdi, assim, a informação? Vão ser várias temporadas. Mas Agora não tem a duração primeiro. mínima nem máxima daquele podcast, ou não? A primeira temporada ela tem 5 episódios. Aí eles são lançados a cada 15 dias. O primeiro ele foi lançado hoje. Não, a cada episódio tem um tempo mínimo, um tempo máximo, ou conforme a personagem vai ter mais história ou menos história? Conforme a personagem. 3 minutos, mais ou menos, um tempo mínimo.
De quanto? Desculpa, tá baixo. De uns 3 minutos o tempo mínimo. Ah, sim, é curtinho. É de 3 a 5 minutos ali. Aham. Calma, eu esqueci minha outra pergunta. Tinha mais uma. Não vou lembrar. Pode fazer, João. Se eu acabar lembrando, eu retomo. Tá. Então, parabéns, meninas, parabéns às professoras envolvidas. Eu acho bastante importante esse tipo de ação, né, de representatividade em geral, né? Eu só fiquei com uma dúvida se as meninas só escolher os participantes do projeto. Eu entendi que são as alunas da escola, né? Como se disse, as participantes do projeto. Elas só escolheram as personalidades ou elas também fizeram a pesquisa e o podcast? Eu fiquei com dúvida nessa parte. As pesquisas fomos nós, né, as alunas do projeto de extensão. Uhum. E vocês que gravaram Foram, também. isso, eu, a Jaqueline, a Caroline e a Tássila. E o Aí, pessoal do projeto escolheu os nomes. isso, cada uma escolheu uma, aí foi dividida, uma gravava, a outra ia editando o áudio, a outra fazia uma revisão, aí ia fazendo um Entendi. rodízio, né? Aí que eu fiquei em dúvida se foi a comunidade que trouxe, mas essa é a primeira dúvida. E a segunda, se vocês vão, né, continuar no sentido de análise do trabalho, né? Eu até peço desculpas, né, para vocês, professoras, porque a gente faz a aproximação com a gente, né? Então, eu faço aproximação disso com divulgação científica. E a gente tem também eu não trabalho diretamente com isso, mas tem alguns indicadores que mostram a efetividade, né? Por exemplo, alcance, número de reproduções, engajamento, essas coisas. Vocês pretendem fazer esse tipo de análise ou não faz parte do escopo do estudo? A gente pretende, mas mais futuramente, né? Porque a gente lançou ele hoje mesmo. Uhum. Mas acho legal fazer, né, para ter um feedback. Lembrou, Lê? Tá, então. É que, na verdade, é que fica, às vezes, implícito algumas coisas quando está muito no nosso cotidiano sobre como a representatividade importa nas nossas escolhas, tanto de carreira quanto de outras coisas. Talvez deixar mais elencado no trabalho, com pesquisa, sabe? Como a representatividade importa na carreira, como a gente busca essa. Como nós, enquanto adolescentes, buscamos as nossas carreiras e é importante isso. É óbvio que isso fica implícito, mas às vezes ao longo do trabalho seria interessante dar uma destacada maior. O podcast ele é uma parte do projeto, né? Uhum. Aí no projeto são feitas várias ações com as meninas, várias atividades. Em uma delas a gente imprime, sim, a imagem de várias cientistas e entrega uma para cada uma, sem o nome. Aí a gente pergunta, o que você acha que essa mulher é? E sempre sai, essa é uma cozinheira, é uma dona de casa, nunca eles dizem que é uma cientista, que é uma pesquisadora. Uhum. Bastante interessante nesse sentido. Parabéns. Acho que agora é só. Obrigada. Então, acabamos as apresentações da sessão 3, né, Ciências Exatas e da Terra. Tivemos as 4 apresentações. Não sei se alguém tem algum comentário, né? Gostaria de fazer algum comentário. Alguém da plateia, entre aspas, gostaria de fazer alguma pergunta para as meninas que ficaram, não sei quem mais qual, acho que todas as apresentadoras estão por aí. Senão a gente pode encerrar. Boa noite, João. É a professora Oi, André, tudo bom? Tudo. Eu só gostaria de falar um detalhezinho que não fizesse parte da avaliação, nem nada assim, mas eu gostaria de esclarecer um pouquinho uma dúvida da professora Letícia, que eu achei que a Letícia do projeto poderia ter respondido um pouquinho diferente, que é a questão da computação desplugada, sabe? Em geral, o pessoal não consegue
perceber muito a importância da computação desplugada. Mas a computação desplugada vem ganhando muita pesquisa, sabe? Muita atenção, sabe? Primeiro porque nem sempre a gente tem recursos computacionais disponíveis no momento para executar as coisas, né? A gente não tem computador, a gente não tem alguém que possa ensinar um monte de coisa, e aí a computação desplugada vem para suprir um pouco essas necessidades. E, por outro lado, também, depois da inserção do pensamento computacional na BNCC, a todo momento estão aparecendo novas iniciativas, e principalmente voltadas à computação desplugada principalmente para o ensino de pensamento computacional. E é uma coisa que o pessoal ainda tem muita dúvida de como conduzir essas atividades, sabe? E a gente tem, no projeto de extensão, e a gente trabalha muito com a pesquisa, a gente trabalha mais com a extensão, com ir para a escola, né? A gente tem tentado organizar algumas atividades, né? E dessas atividades que a gente desenvolveu, a gente escolheu essas duas para apresentar aqui para vocês, né? Mas como a Letícia falou, a gente tem muitas outras atividades nesse sentido da computação desplugada. Porque é muito comum, por exemplo, a gente ir para as escolas estaduais e as escolas não terem laboratório de informática. E aí, como é que você vai falar de computação, de ciência, tecnologia, enfim, sem o computador? A gente acaba usando dessa abordagem da computação desplugada, e ela é muito interessante no primeiro contato, para que as meninas não levem um choque de conceitos pesados de computação e acabem se desinteressando, se desmotivando. Porque a gente acaba sempre estudando que até uma certa idade, até mais ou menos 10 anos, todas as meninas e meninos têm interesses iguais pelas áreas STEM. E a partir daí começam as comparações e começam os medos, e as meninas acabam desistindo e achando que as outras áreas são mais fáceis, né? Então, a gente vai com uma abordagem muito forte de sensibilização que passa pela computação desplugada. E o projeto tem ido muito por essa linha de tentar encontrar caminhos, né, de aplicação de computação desplugada nas escolas. Então, só para esclarecer, achei que fosse interessante compartilhar com vocês essa abordagem da computação desplugada. Muito obrigada. Oi, professora Andréia, né? Eu não tinha tanto contato também e achei bastante interessante. Faz bastante sentido utilizar alguns recursos que não usam computador, justamente nas escolas, às vezes não tem infraestrutura. Na química também, às vezes não tem infraestrutura de laboratório, também tem muita dificuldade. Uhum. Só que no final que daí ela aborda o público-alvo, que é nas escolas. Eu achei que era para os próprios acadêmicos, que seria algum recurso para facilitar, alguma coisa assim, para tornar mais lúdico. Ótimo. Não, só... talvez abordar no começo, assim, pontuar justamente isso, de que como às vezes não tem recurso, não tem infraestrutura, seria uma boa atividade para inseri-la, essas meninas e meninos no público. Não é o foco, mas às vezes eles acabam se interessando também, de repente. Certo. Mas muito legal. Obrigado pelos comentários. Eu acredito que no meu tempo de sistemas, acho que um passo antes de entrar direto programando poderia ter me ajudado um pouco também, porque chegam umas horas que é muito difícil. Mas muito bem. Alguém tem mais algum comentário? Eu tinha, na verdade, uma pergunta para a Andréia agora, que eu fiquei curioso, porque eu não tinha lido nada sobre pensamento computacional na BNCC, ficou na área de matemática, coisa assim? Então, existe um movimento que é meio que em escala mundial, que todas as pessoas deveriam estudar coisas relacionadas à computação, a questão lógica, a questão matemática, enfim, né? E tem vários países na Europa e nos Estados Unidos que faz parte, sabe? E no Brasil existiu uma movimentação e foi
e foi aceito, tá, a inserção nos currículos. Não me lembro agora datas e muitos detalhes, assim, infelizmente. Mas assim, ó, vocês até podem começar a observar que vai começar a aparecer muito treinamento de formação de professores nessa questão do pensamento computacional e como inserir o pensamento computacional, sabe? Porque meio que chegou alguns parágrafos lá na BNCC dizendo que podia inserir, mas ninguém sabe direito como fazer, sabe? Então, na computação, hoje é uma discussão muito ativa, como fazer isso, sabe? Várias pesquisas, teses, enfim, vão muito para esse lado de como desenvolver esse pensamento computacional, né? E como deixar esse pensamento computacional mais fácil de ser entendido por todas as pessoas, né? Essa é uma linha que talvez a gente no projeto daqui a pouco tenha direção, sabe? A gente se direcione, que é muito nessa questão de formação de professores para esse tipo de atividades. Só que a gente está muito ainda focado nos alunos, né? Sempre o princípio foi o foco nos alunos, os alunos, né? Mas olha, é bem interessante, logo vocês vão observar que vai aparecer um monte de ações voltadas ao pensamento computacional e tudo mais. Eu acho que é excepcional, muito importante, é uma outra maneira de pensar, né? Às vezes a pessoa se encontra, né, na maneira computacional de pensar, acho importante. Eu achei interessante porque na BNCC da área de Ciência e Natureza, eles colocam, né, dominar as tecnologias, só que daí eles colocam tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Não colocam um pensamento computacional, então acho que podem levar para um outro lado completamente fora, mas acho muito importante. Foi em 2017, se eu não me engano, porque já tem alguns anos isso, que eles inseriram o termo pensamento computacional. E aí fica até aquela dúvida, tá, mas o que é esse pensamento computacional, né? Tipo, tá, mas e agora? O que a gente faz, né? Mas é bom que, como você mesmo disse, vai motivar, né? Formação de professores e talvez abrir espaço para professores de informática, que tem, né? Às vezes, licenciatura em informática. E com essa situação nova da pandemia, né? E toda essa mudança, o projeto passou por inúmeras transformações, né? E a gente está, assim, com várias possibilidades de continuidade e ainda estamos avaliando. Agora a gente tem são 4 alunos e 3 professoras, a gente tem reuniões regulares toda semana e a gente tem procurado novos caminhos. Muito bem, boa sorte ao grupo. Mais algum comentário? Não? Então, encerro oficialmente a sala 3 de Ciências Exatas da Terra. Agradeço a participação de todos. Parabenizo de novo as apresentadoras. Foram todas meninas, né? Que legal. Aproveitem o resto do evento e aproveitem para olhar os painéis também, que já estão disponíveis lá na página do YouTube, no canal do YouTube da comunicação. Certo? Obrigado a todos e até. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.